Olá, queridos alunautas! A aula de hoje marca nossa despedida do mundo dos determinantes. E o assunto escolhido para a despedida foi a regra de Kyo. Vocês vão ver, essa regra é para você calcular o determinante. Por exemplo, você tem uma matriz, vamos começar aqui a escrever já. Tem uma matriz M, que o elemento da primeira linha e primeira coluna dela aqui é 1. Ok? Uma particularidade dessa matriz M da gente. Tá bom? E o resto são elementos genéricos. Deixa eu colocar aqui para a gente ter uma ideia. Eu quero calcular o determinante dessa matriz. Só que essa matriz é uma N por N. O objetivo da regra de Chió é você diminuir, calcular esse determinante em função de um determinante de uma ordem inferior. Reduzir a ordem do determinante. Beleza? E qual vai ser a operação que eu vou realizar para fazer isso? Vamos acompanhando comigo. Meu objetivo vai ser zerar todos esses elementos aqui, tá bom? Eu quero transformar todos esses elementos aqui, que eu vou tracejar em rosa, tudo aqui eu quero que se transforme em zeros. E a gente aprendeu uma propriedadezinha que pode nos ajudar a fazer isso, né? Que é a propriedade de Jacobi, tá bom? O que eu vou fazer então? Trabalhar sempre com essa primeira coluna aqui, tá bom? Primeiramente, vou pegar essa coluna aqui, multiplicar por menos a 1, 2, ok? E vou aplicar esse resultado, somar com essa coluna aqui, beleza? Nessa mesma primeira coluna, o que eu vou fazer? Multiplicar por menos a 1, 3, e somar com essa coluna daqui. E assim por diante, até eu chegar no elemento, na última coluna, que eu vou multiplicar essa primeira por menos a 1n, ok? Que é para zerar aquela última coluna ali. E vou aplicar na minha última coluna. Tá bom? Esse é o meu procedimento. E qual vai ser o resultado desse processo? Vai ser o seguinte, eu parti de uma matriz M, e quando eu fizer o processo que eu acabei de descrever, eu vou chegar uma matriz M', que vai ter a seguinte cara. A primeira coluna vai permanecer intacta, não é? 1, A2, 1, porque eu sempre estou multiplicando ela por uma constante somando com as outras. Então ela vai permanecer estática. Até o AN1. Aqui eu consegui zerar todos os elementos. Deixa eu colocar mais espaçado aqui. Consegui zerar todos os elementos. 0, 0. Até a última coluna também zerei. Tá bom? E aqui? Aqui vai ficar os outros elementos, que eu só vou escrever alguns, tá bom? Então, como é que vai ficar? Esse elemento aqui vai ficar o A22, que é o original, menos A21 vezes A12. Resultado da operação que eu realizei, das operações que eu realizei, ok? Aqui vai ficar A32 menos A31 vezes A12. Aqui vai ficar A23 menos A21 vezes A23. Aqui vai ficar A33 menos A31 vezes A13, ok? E assim vai. Até a última coluna que vai ficar A2n menos A21 vezes A1n. E aqui A3n menos A31 vezes A1n. Ok? E aqui embaixo também continua, mesma regrinha. AN2 menos AN1 vezes A12. AN3
menos AN1 vezes A13 até ANN menos AN1 vezes A1N. A gente vai obter uma matriz desse tipo aqui, beleza? Conseguimos nosso objetivo, que era zerar todos aqueles elementos. Por que eu queria zerar todos aqueles elementos? Porque aqui eu vou poder aplicar a regrinha de Laplace, né? Se eu quiser calcular o determinante de M', que como a gente só aplicou Jacobi, determinante de M' é igual a determinante de M, não é isso? É igual a determinante de M. Eu posso calcular o determinante de M agora olhando só essa minha nova matriz, né? E eu posso aplicar Laplace selecionando essa minha linha aqui, né? Eu posso fazer Laplace com qualquer fila. Então eu vou escolher a fila que tem mais zeros, que é essa aqui. Então qual vai ser a minha expressão para esse determinante? Vai ser o seguinte: 1, que é esse elemento aqui, é o único elemento diferente de zero, vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, porque ele está na posição da primeira linha, primeira coluna, não é isso? Vezes o determinante de M, linha, onde M, linha, vai ser essa matriz aqui, não é isso? Que eu vou selecionar em rosa. Essa aqui é M, linha, ok? Porque em Laplace a gente elimina, para calcular o complementar algébrico que a gente usa em Laplace, a gente elimina a linha e a coluna do elemento em questão, não é isso? No caso, 1. Então vai morrer essa linha e essa coluna, ok? Então, aqui está atingido o nosso objetivo. Por quê? Porque M', é de ordem N menos 1. Então, a gente saiu de um determinante de ordem N para um determinante de ordem N menos 1, que era o que a gente queria fazer. Beleza? Mas vamos agora para uma regrinha prática. Aqui, regra prática. Se eu quiser calcular o determinante dessa matriz, determinante a gente simboliza por essas barrinhas verticais, sem colocar esses fechos aqui que indicam matrizes, ok? Se tiver só a barrinha, é o determinante já. Minha matriz é o seguinte: 1, 2, 4, 2, 3, menos 4, 5, 2, 2, 2, 5, menos 1 e 1, 3, 3, 2 e 2. Eu vou mostrar agora para vocês como a gente vai fazer todo aquele processo que eu falei com uma regrinha prática, beleza? Seguinte, nossa matriz tem um elemento aqui 1, então eu posso usar QO direto, né? Vou fazer como se fosse um tabuleirozinho de batalha naval, tá bom? E vou mexer só com essa matriz aqui, beleza? Seguinte, eu vou transformar essa matriz, esse determinante 4×4 em determinante 3×3. Como é que eu faço? Vou pegar esse elemento aqui, cada um dos elementos daqui, vou pegar, certo? Repito ele aqui, na mesma posição, tá bom? Menos 4. E o que eu vou alterar dele vai ser o seguinte: eu vou subtrair o produto dos elementos que estão nas perpendiculares, como se fosse um joguinho de batalha naval. Esse menos 4 está na coluna desse 3 e na linha desse 2. Então, eu vou colocar menos 4 menos 3 vezes 2, ok? Outro exemplo. Pegar esse menos 1 aqui. Ele está na coluna do 2 e na linha desse 4. Então, como é que vai ficar? Coloco ele na mesma posição, repito, menos 1. E vou subtrair 2 vezes
4. E isso eu vou fazer com todos os elementos, tá bom? Então, no final, quando eu fizer esse esqueminha aqui, com todos os elementos dessa matriz 3×3 aqui, eu vou ter um novo determinante 3×3 que vai ser igual ao meu anterior. Isso aqui é a regra prática de QO, tá bom? Então, no caso, eu ia cair num determinante 3×3 que eu sei resolver pela regra de Sarri, né? Então, essa regrinha prática eu não vou fazer com os outros elementos. Espero que vocês tenham entendido qual é a ideia. Belezinha? E agora, pessoal, tem as observações. Porque a gente viu que a regra de QO é muito útil, só que ela precisa que nossa matriz tenha um elemento 1 na primeira posição dela, né? Então, vamos supor que não acontece isso. Por exemplo, eu tenho uma matriz M que não acontece isso. Por exemplo, ela começa com 3 aqui. Tem os outros elementos, tal, nessa coluna. Aqui tem os outros elementos da matriz. E aqui, em algum ponto dela, tem uma coluna que tem 1. Começa com 1. Aqui tem o resto dos elementos. E a matriz continua até que acaba. Matriz quadrada. O que eu posso fazer para eu poder usar QO nesse caso? Para calcular o determinante. Eu vou obter uma matriz M', que vai ser dada por essa mesma matriz M, mas com essa coluna trocada com essa coluna aqui. Então, como é que ela vai ficar? Vai ficar M', vai ser igual. Aqui vai ficar o 1, né? Com os elementos que era dessa coluna aqui. Todos vão trocar. Toda essa coluna aqui. A coluna rosa. Todinha trocou com a coluna azul. Tá bom? Então, vai ficar a coluna rosa inteira aqui. Aqui começava com 1. O resto vai permanecer inalterado aqui. Aqui vai ter a coluna que começava com 3, vai ter, trocou de lugar, né? Ela que era azul, a coluna inteira azul trocou de lugar. E o resto para lá também ficou inalterado. Obtive uma matriz M' que agora começa com o elemento 1. Vou poder usar as minhas regrinhas práticas de QO. Aí é só a gente lembrar a propriedade da troca de filas. Eu vou ter essa relação aqui. Que o determinante de M', como eu troquei duas filas paralelas, vai ser igual menos o determinante da matriz original. Beleza? Aí a gente pode usar aqui, ó, só lembrar disso aqui, tá bom? Outra observação é, por exemplo, se eu tiver uma matriz em que nenhum elemento, primeiro elemento das colunas é 1. Nenhum deles é 1. Mas, por exemplo, eu posso ter alguma coisa assim. 3, mais uma vez começando com 3, aqui outros elementos, tal, eu tenho uma certa coluna que é 2, por exemplo. E aqui continua a matriz. O que eu faço? Vou aplicar a regrinha de Jacobi, né? Eu posso, por exemplo, nesse caso aqui, multiplico toda essa coluna aqui por menos 1, tá bom? E aplico aqui, somo nessa primeira coluna. Qual vai ser o resultado? Vai ser M' aqui. Aqui vai ficar 1, né? Vai ficar 3 menos 2, 2 vezes menos 1. E aqui vai ficar outros elementos, né? Porque cada elemento aqui que está embaixo do 2, eu vou multiplicar por menos 1 e vou somar com os elementos daqui. Então, para lembrar que essa coluna vai mudar, eu vou colocar em azul aqui os elementos, que eles vão mudar, ok? O resto da matriz vai permanecer exatamente igual. Essa coluna aqui também não vai se alterar, ok? Nem o resto da matriz. Então, eu vou obter uma matriz M', cujo primeiro elemento é 1, e que eu vou ter, por Jacobi, que foi o que eu usei aqui, que o determinante de M' é exatamente igual ao determinante de M. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Então, apita o árbitro final da nossa aula. Foi um prazer estar com vocês na nossa viagem pelo mundo dos determinantes. Eu sou o professor Felipe e aguardo ansiosamente pelas nossas próximas aventuras. Foi um prazer e tchau!